momentinho, Jefferson. A gente está começando, o pessoal vai entrando aqui. O pastor Mauro entrou aqui agora, já vou chamar ele, que eu acho que deu um probleminha no celular lá. Agora, graças a Deus. A gente vai estar terminando a live dessa noite sobre o nascer de Agora novo. sim. Pastor Mauro. Deu problema, hein? Mas maravilha, valeu. A gente chega lá. Isso é muito bom. Obrigado, irmãos, pela cooperação de vocês terem entendido aí esse probleminha que a gente teve, mas graças a Deus deu tudo certo. Os irmãos estão entrando aí. Estão todos aí, pastor Ricardo, todos que estavam acompanhando o raciocínio. Pastor Mauro, pode decorrer agora sobre a questão da nascer de novo, a questão do espírito, e a gente vai dar continuidade aqui. Bom, então o nascer do espírito ficou claro, né? Nascer de novo, nascer do espírito, significa o espírito de Deus dentro do espírito do homem, habitando num todo no homem, né? A alma, a redenção da alma é a transformação que acontece na nossa mente, nosso entendimento, que é a metanoia, a transformação de vida, né? A mudança radical. E, por fim, fica faltando a redenção do corpo, que é a última coisa que vai acontecer com o ser humano. E eu já convido para nós abrirmos em Romanos capítulo 8. Olha o que a Bíblia diz no versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, observe, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a última coisa que acontece nesse processo de redenção, primeiro o espírito, depois a alma e por fim o corpo, que acontece na ressurreição. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Paz do Senhor, Savino, seja bem-vindo também aqui no canal Amor do Calvário. A partir do versículo 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. 15 e 51. Que aqui é a redenção do corpo, né? Sim. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, observe a palavra revestir, já está vestido, né? Uhum. Então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então aqui acontece a redenção do corpo, a saber, a ressurreição. Entendi. Então, baseado em João 3, esse texto que, parafraseando, como é que o senhor poderia falar para aqueles que nos acompanham, pastor Mauro, parafraseando esse texto de João 3, qual é o entendimento que as pessoas devem ter com relação a isso? Em João 3? Que é a passagem de Nicodemos, lá do nascer, porque assim, o que seria ver o reino de Deus e o que seria entrar no reino de Deus? Tá, vamos lá, que é os versículos-chave, João capítulo 3, dos versículos 3 e o versículo 5. Isso. Né? Respondeu-lhe Jesus, versículo 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A partir do momento que a pessoa recebe o espírito dele dentro do espírito do homem, o espírito de Deus, então ele vai abrir o entendimento, a visão espiritual, e ele vai passar, com a transformação da alma também, ele vai passar agora a entender o que é o reino de Deus.
vai descortinar diante dele, vai abrir como se fosse um holográfico diante dele, né? E a partir desse momento ele vai enxergar o mundo espiritual. E ele vai ver o que é ser do reino, o que é fazer parte do reino, o que é cumprir as normas do reino, ele vai entender que o reino de Deus é um mundo espiritual, é um outro mundo. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ele falou para Pilatos. Por agora. Por agora. Por quê? Porque quando o milênio foi estabelecido, então o reino do mundo também será dele. E quando chegar a parte da eternidade, quando a Nova Jerusalém pousar na nova terra, então vai haver uma fusão também. É chamada a mesma grei, né? Uma mesma dimensão entre céu e terra, sendo a mesma grei, e o mundo espiritual agora interagindo aqui com a nova terra que vai ser transformada. Então a pessoa nasceu de novo, Leandro. Primeira coisa que acontece na vida dela, ela abre a visão espiritual. Ela consegue enxergar. E entrar no reino de Deus, aí já é uma outra coisa. É você ter a oportunidade de entrar no reino de Deus e reinar com Cristo. Fazer parte desse reino. Ok? Fazer parte, ser um súdito desse reino. E para isso, para entrar nesse reino, você precisa ter o passaporte carimbado, ok? Com o selo do Espírito Santo. Isso já é um outro assunto. Então aqui, em síntese, o que Jesus está falando para Nicodemos é isso daqui. Porque quando nós recebemos Jesus, né, a pessoa recebeu Jesus, você sabia que ela é emergida também, ela recebe um batismo, chamado batismo com o Espírito Santo, mas não é aquele revestimento de poder de Atos 2. É o que fala lá em 1 Coríntios 13. É inserção no corpo. Ok? Você passa a ser inserido agora. Paulo fala lá, e todos fomos batizados no mesmo Espírito. Significa que você está inserido no corpo. Você agora viu o reino de Deus. Você passa a entender o que é o reino de Deus. E você se sente um cidadão. Não dá para ver no sentido tangível, físico, mas você sente como vento que você faz parte agora desse reino. Então, vamos dizer assim, a pessoa que nasce de novo, ela não tem uma vida na vida pecaminosa, uma vida recorrente no pecado, porque ela nasceu de novo, né? Ela tem uma nova vida, né? Ela não tem mais aquela vida que ela tinha anteriormente. Depois ela passa por um processo, quando ela nasce de novo, da metanoia, transformação da sua mente, né? Da sua alma, né? Do seu psique. Ela muda totalmente a sua maneira de pensar. Se ela mentir, ela não mente mais. É claro, ela pode ter quedas, acidentes. Pode ter eventuais acontecimentos. Exato, mas ela não tem uma vida no pecado. Ela não vive uma vida pecaminosa. Então, por exemplo, até eu vi esse tempo atrás aí, uma cantora gospel aí falando um absurdo, falando que nós temos uma vida de pecado, mas Deus nos ama e nós vamos... Não nasceu de novo, não teve uma experiência de nascimento de novo. Quem nasce de novo não tem uma vida dessa, não vai viver uma vida de pecado. Deus conhece meu coração, Deus conhece... o coração do homem, Deus conhece mesmo, é enganoso, é sujo, tudo coisa errada. Então, quando a gente crê e é salvo, passa por um processo de nascer de novo, o nosso pensamento da vida é contrário ao que o sistema do mundo emprega. Não seria isso, pastor Mauro? Exatamente. O reino de Deus, tem uma pergunta aí, encher do Espírito Santo é outra coisa. Blindagem também é outra coisa, né? O que eu quero mostrar aqui é que o reino de Deus está invertido. Ele está de ponta cabeça. No mundo, o reino de Deus é assim, Leandro. Quando o mundo fala doce, o reino de Deus fala amargo. Quando o mundo fala alto, o reino de Deus fala baixo. Quando o mundo fala, isso daqui é bom, o reino de Deus fala, isso é ruim, e vice-versa. A pirâmide no reino de Deus ela está invertida. Os princípios do mundo não podem ser aplicados no reino de Deus. Porque o reino de Deus está invertido. Para você ganhar no mundo dos homens, você tem que ganhar mesmo. Para você ganhar no reino de Deus, você tem que perder. Todo aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhará a vida eterna. Meu Deus, isso é muito forte.
É o contrário, né? Por isso que fala conversão, né, pastor Mauro? Mudou totalmente. Ué, converter é mudar completamente a vida que tinha, né? Não tem como, é 180 graus, não é 360 não, é 180. Você volta e muda a vida, né? Então, se você vivia uma vida de avareza, do seu coração preso nas coisas dessa terra, pensando nas coisas daqui da terra, por isso que a Bíblia fala, buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque o ser humano, se ele tem uma experiência de nascer de novo, ele não vai mais ter uma vida como ele tinha anteriormente. Seria isso. Ele nasceu de novo, quer dizer, ele estava morto. O que é que o pai do filho pródigo disse? Meu filho, tudo quanto eu tenho é teu. Mas o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, uma nova vida, andar em novidade de vida. Ele agora é guiado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Aí até, Leandro, nessa questão que eu falei para vocês de, se você achar por bem fazer a live lá sobre batismo no Espírito Santo, selo, revestimento de poder, interpretação de línguas, seria bom para as pessoas separar, né, o que é selo, o que é batismo no Espírito Santo, o que é batismo, a inserção no corpo de Cristo, e assim por diante. Com certeza. Eu quero ler um texto aqui, mas antes, pastor Mauro, em síntese, o que Jesus estava querendo dizer para o Nicodemos é o seguinte: você pode ser religioso, você pode conhecer a lei, você pode saber a tradição judaica, mas se você não nascer de novo, não vai adiantar nada. É como se nós falássemos hoje: você pode ir na igreja, você pode participar de todos os cultos, você pode fazer tudo isso, mas se você não nasceu de novo, você não vai ver o reino e não vai entrar nele. Seria isso, né? Porque ele era religioso. Ele era mestre em Israel. Jesus falou, você é mestre em Israel e não sabe. És mestre em Israel e não entende isso? E ele vai dizer, é necessário, no verso 7, nascer de novo. Não é opção. É necessário. É necessário, é imprescindível. Tem um caráter de capital. É um caráter capital para a pessoa poder alcançar a salvação. Certo. Em cima desse termo, tem uma passagem que até estava falando agora há pouco sobre os frutos dignos de arrependimento, né? Que quando a pessoa ela tem uma experiência de nascer de novo, o primeiro ato dela, não só a questão de arrependimento e tal, de mudança de mente e tudo mais, mas o entendimento de quem é ela no reino, né, pastor Mauro? Porque tem isso também. Tem muito crente que nasce de novo, vamos falar assim, mas parece que ele não se localiza de como ser um cristão nessa nova vida, né? Porque não tem um estudo, porque não tem um entendimento de discipulado. E aí ele passa um grande tempo dentro da igreja, mas ele não tem uma experiência de mudança, né? Por isso que a Bíblia, em Efésios 4, versículo 11 e 12, Paulo diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Para fazer o quê? Para poder aperfeiçoar os santos, né? E preparar para a obra do ministério, para a obra do corpo de Cristo, aperfeiçoar o corpo de Cristo. Quer dizer, o trabalho do ministério, principalmente o pastor e mestre, porque o ministério de pastor está atrelado, é intrínseco ao de mestre. O pastor não é obrigado a saber pregar, que é o dom da oratória, não é para todo mundo. Mas ele é obrigado a saber ensinar. E ele tem a obrigação de ensinar isso aqui, ó. Toda pessoa que ela vem para a igreja, ela passa pelo batismo, no discipulado, ele já tem que ser instruído sobre isso daqui. O que é nascer de novo. Para ele se localizar, a hora que ele estiver dentro do reino, ele se localizar quem é ele, qual é o papel dele, a preponderância que ele tem, o desenvolvimento, as ferramentas que ele tem para desenvolver o trabalho dentro do reino de Deus. Amém. Para a gente partir para o final aqui, o pastor Ricardo está até colocando isso, é ser ressuscitado em Cristo, uma vida dominada pelo Espírito. É isso aí mesmo. E é por isso que deve se enfatizar o discipulado constante. Sem dúvida, né, pastor Mauro? Sem o discipulado não tem como... Jesus que ensinou o discipulado, né? Então. Jesus não falou lá, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Primeiro. Aí batizando-as, primeiro discipula. Um dia um irmão perguntou para mim, né, quando eu dava aula de teologia,
ele era de uma igreja que batizava sem discipular, só tomava um banho lá. Aí ele perguntou, onde o senhor tem base bíblica para discipulado? Eu abri lá, vamos abrir. Né? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Falei, primeiro discipulado, ó, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá, eu vou só ler um texto aqui, pastor Mauro, para a gente ir para o final. Se você tem a sua dúvida, você pode colocar aí. O Marco está colocando aqui. Eu fiquei na dúvida, como é o nascer da alma e do corpo? Não é o nascer, Maicon, é a redenção, né? Que o pastor Mauro falou. Redenção. Nascer de novo é quando o Espírito de Deus entra no seu espírito e você tem uma experiência nova com Deus e você vê o reino de Deus. Passa a ter a conexão com Deus novamente, que estava interrompida. Isso. Aí quando você tem essa conexão, o Espírito de Deus começa a trabalhar na sua vida e a sua alma, ela passa por uma metanoia, uma mudança, uma conversão, né? E aí você passa a ter atitudes que você não tinha antes de nascer de novo. E o corpo será, ele só será ter esse processo de redenção na ressurreição e na volta de Jesus, né, pastor Mauro? O corpo é o último. A redenção só na ressurreição. Assim como, para ficar bem claro essa questão, para a gente não deixar dúvida. O homem foi criado de dentro para fora, vamos falar novamente sobre isso. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 mostra isso. Gênesis capítulo 2 mostra tudo isso. O homem foi criado de dentro para fora. O tabernáculo, que é também uma tipologia do homem, né, pastor Mauro? Da tricotomia do homem. Da tricotomia do homem. Ele era montado de dentro para fora. Não era átrio, santo lugar, santo do santo. Era o contrário. Só ler Êxodo 40. Isso, santo dos santos, santo lugar e depois o átrio. Então, a transformação na vida do ser humano, quando ele nasce de novo, começa de dentro para fora, não de fora. De dentro para fora. Exatamente. Eu vou ler um texto aqui de Lucas, capítulo 3, quando João Batista está pregando no deserto, e aí os fariseus chegam lá. Aí ele diz assim, primeiro ele chama eles de raça de víboras, né? Se ele fosse pregar isso em algumas igrejas hoje, meu Deus do céu, eles não iam deixar. Ele coloca raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí ele fala, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E aí as multidões, coloca aqui, então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos, pois, de fazer? Ele pergunta, né? Que havemos, pois, de fazer? A multidão pergunta. E aí ele responde, quem tiver 2 túnicas, reporta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, olha, na visão humana, antes de nascer de novo, o que o ser humano faz? Ele pega as 2 túnicas para ele e deixa o outro passar fome, passar frio. E ele pega a comida dele e deixa o outro passar fome. Não é isso que acontece, pastor irmão? Mas quando o homem ele tem uma experiência de conversão, ele não vai ficar retendo as coisas para ele e não vai dividir com o próximo. Aí ele coloca aqui, foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, o que havemos de fazer? E aí ele respondeu, não cobreis mais do que é estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? Ele disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. Então, o que a gente percebe aqui? João Batista discipulou eles primeiro para depois batizar, né? Para falar do batismo depois. E que quando uma pessoa aceita Jesus e ela tem uma experiência de ver o reino de Deus, né? Ver, nascer de novo, e para entrar no reino de Deus, ela deixa de fazer coisas que ela fazia antes. Se ela é avarenta, deixa de ser avarenta. Se ela ama o dinheiro, ela deixa de amar. Se ela vive no pecado, ela deixa de viver. Ela deixa de ser uma pessoa negligente. Ela deixa de viver uma vida de qualquer jeito. Eu creio que está bem explicado, né, pastor Mauro? Só um detalhe aí que você leu, quando ele fala assim, contentai-vos com o vosso salário para os soldados, é o soldo. O soldo. Contentai-vos. Por que ele está falando isso para os soldados? Porque os soldados eles viviam cobrando propina das pessoas.
Então o soldado que ele era um cristão nascido de novo, ele se contentava com o salário, não recebia mais propina. Exatamente. Aqui o Carlos está colocando, em minha visão, vejo que Jesus salvou Saulo, perseguidor, para mostrar a todos que não há quem não possa nascer de novo. É verdade, viu, Carlos? E sempre lembrando, né, Pastor Mauro, a primeira atitude vem de Deus, não vem do homem, né? É porque a salvação, ela, na verdade, nós acreditamos que ela é unilateral, né? Unilateral. A salvação vem de Deus. Já ouvi um calvinista falando, mas a salvação não é bilateral, ela é unilateral. Ela é unilateral, é claro, mas existe uma sinergia. A salvação só vem de Deus, não vem do homem. Mas a sinergia que existe entre o homem e Deus faz com que o homem tenha o livre-arbítrio de recusar ou não. A salvação sempre parte de Deus, sempre pela graça. Sempre pela graça, é isso aí. Tem mais alguma pergunta que precisa ser feita? Eu creio que essa colocação do Carlos aqui foi muito pertinente. Deus realmente, Jesus salvou Saulo justamente para mostrar que não tem ninguém que não possa nascer de novo, né? Todo ser humano tem a oportunidade. É só querer, não é ser frequentador de igreja, não é ir lá para cumprir um ritual religioso, para falar, não, eu fiz o meu ritual, eu fui e está tudo certo. Não. É ter uma experiência de nascer de novo, ver o reino de Deus e consagrar a vida para que o reino de Deus seja visto no meio do nosso viver, da nossa família e daqueles que nos cercam. Pastor Mauro, acho que está bem colocado, né? Acho que ficou bem explicado. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, tem aí. Só um detalhe, Leandro, que nós falamos algumas vezes durante a live que a pessoa para nascer de novo não é frequentar a igreja. Eu falei, você falou, só que é importante ressaltar que é necessário a pessoa frequentar a igreja. Porque senão alguém vai falar assim, então peraí, os desigrejados então estão certos. É necessário. Agora, o fator principal é você enxergar o reino de Deus. Amém. Saber que você é um cidadão do reino de Deus. E aí depois você vai se membrar a uma igreja, vai frequentar uma igreja, mas não como religioso, igual você falou, mas como um cidadão do reino de Deus. Pastor, só falar uma coisa para o senhor aqui, que eu tenho certeza absoluta que os seguidores desse canal são muito inteligentes. Eles entenderam muito bem o que o senhor e eu que a gente quis dizer. Pode ter certeza Amém. Que eles entenderam. Nós não estamos aqui falando que você não deve ir para a igreja, não é nada disso. Vocês entenderam muito bem a colocação. A questão é, estar na igreja demonstra que você nasceu de novo? Ou você nasceu de novo e vai para a igreja porque você sabe que você tem que ter uma experiência nova com Deus, que Deus tem que falar contigo para você ser uma bênção por onde você passar. Então a questão não é ir à igreja por ir, é ir à igreja porque eu nasci de novo e ali o meu Deus vai falar comigo. Então é assim que funcionam as coisas. As pessoas aí sabem muito bem que tem muitos hoje que vão em eventos, aqueles eventos grandiosos, belos, luzes, isso e aquilo outro, mas não teve experiência de salvação, gente. E aí a nossa preocupação aqui no canal Amor do Calvário é trazer estudos profundos justamente para isso. Inclusive, na próxima semana, viu, Pastor Mauro? Eu quero que se o senhor puder, por favor, dar um estudo da imortalidade da alma aqui. Que aqui eu creio que quase ninguém, ou provavelmente ninguém, ou alguns ainda, creio que alguns já devem ter ouvido falar, mas é um assunto muito profundo. Então, a próxima semana, da nossa live das 10 da noite, live de estudo, nós vamos falar sobre a imortalidade da alma. Após a morte, a alma do homem dorme, né? Não fica consciente ou ela fica consciente, né? E a imortalidade, ela é eterna, a alma do homem é eterna, ou quando ele morre e é condenado, Deus já fulmina e ele acaba com tudo. Aniquilacionismo. Isso aí que você está falando. Aniquilacionismo, né? Exatamente. Então, a próxima semana a gente vai falar sobre isso. O pastor Ricardo está colocando aqui, igreja é a parte do plano da salvação. Com certeza, estar na igreja é algo que é indispensável. As lives
as lives e tudo que é feito pela internet não substitui o viver de congregação. Isso não tem como. Ô, Leandro, Pode falar. só dentro do que o pastor está falando, igreja é parte do plano da salvação, não há possibilidade nenhuma de alguém ser salvo sem a igreja. Exato. A igreja, a eclésia, chamados para fora. A igreja é o corpo de Cristo. Se eu não estiver inserido no corpo de Cristo, eu não tenho possibilidade nenhuma de ser salvo. Porque a única instituição que foi instituída pelo próprio Jesus, para que possa ser, não o agente da salvação, mas aquele que prega sobre a salvação e aquele que agrega o salvo, é a igreja. Uhum. O Carlos está colocando uma pergunta aqui, que se você entrar nessa pergunta aqui, vai acabar a live 1h da manhã. Pastor, você acredita que quem nasce de novo pode desviar da fé? Pode, com certeza. Aí já é um outro assunto, né? Para um outro assunto aí. Ele está falando isso porque ele é seminarista, o Carlos, o pastor. Uhum. Então, com certeza pode. Tá. Bom, então a gente vai deixar esse assunto, viu, seu Carlos? Pode ficar tranquilo que nós vamos fazer uma bate-papo com o pastor Mauro de novo. A gente já fez um sobre predestinação e livre-arbítrio, mas a gente vai fazer de novo, porque tem muita gente interessada nesse assunto, mas aqui a gente faz com equilíbrio, né? Com entendimento, né, pastor Mauro? Não é com falta de respeito, não. Bom, agradeço a todos. Queria falar uma coisa, logo, a gente já vai começar um processo de... o pastor Mauro tem o CETEMA, né? Que é um processo maravilhoso, aonde ele... Aí o Carlos está falando que o senhor é top, tem dom de mestre. Amém. Amém. Então, o pastor Mauro tem um processo do CETEMA, né, que ele vem falando constantemente e vai ter surpresas com relação ao CETEMA logo. Nós estamos guardando aí as 7 chaves aí, né, pastor Mauro? Para quando vier, vai ser bênção. Bom, irmãos, uma última coisa, agradecer a vocês. Hoje foram das 8 da noite até agora, praticamente, com lives, com assuntos profundos. Vocês estão aí me suportando aí um bom tempo, mas agradeço de coração. O Mike está falando para faz um dia de live sobre a Trindade. Amém. O pastor Mauro vai fazer, mas eu te aconselho a entrar aí na live do Déjà Vu, que foi gravada na semana passada. Você vai entender um pouco sobre a Trindade. Pastor Mauro, o senhor podia orar para a gente terminar? Mais uma vez, meu muito obrigado. Amanhã acompanhe o pastor Mauro, tem uma live com o Thiago Rosas, às 7h30 da noite, 19h30, sobre os dons. Eu vou estar lá participando também, para aprender um pouco mais. E aí depois, na quinta-feira, o pastor Mauro tem uma live com o João Flávio Martinez, um dos maiores apologistas que tem hoje no Brasil. Essas duas lives estão no Facebook. Acompanhe aí no canal Amor do Calvário, eu vou estar colocando as informações dessas lives, tá bom? E na sexta-feira ele tem live sobre escatologia bíblica lá no canal dele. Pastor, entrem lá no... Vamos orar, entrem lá no meu Facebook, é Mauro Alves, né? Manda o convite lá para mim. E quem puder se inscrever lá no canal da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Apologético no YouTube. Ok? Vamos orar. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, eu quero te agradecer e te louvar. Pela vida do presbítero Leandro, da Vanessa, da Valentina, pela vida da minha família e por cada irmão que tem participado aqui, Senhor, com anseio de aprender a Tua Palavra. Abençoa que cada dia nós possamos ter mais propriedade, possamos falar a Tua Palavra com certeza e que o Senhor possa nos revelar grandes coisas para que o Teu nome seja glorificado. Dá-nos uma noite de paz e tranquila, guarda-nos, livra de todo mal, de todo perigo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Mauro, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado a todos aí que acompanharam as nossas lives. Se ficou alguma dúvida, sinta-se à vontade para mandar no direct aqui do canal. Logo a gente vai estar fazendo... Eu vou marcar uma live com o pastor Mauro só para ele falar sobre o CETEMA e sobre o processo do centro teológico que ele tem. Vai ser bênção. Deus abençoe a vida de todos, que o Senhor possa ter uma semana abençoada, fortalecida, e continue acompanhando o Amor do Calvário, compartilhando essas lives, comentando, nos ajude a divulgar o Evangelho bíblico cristocêntrico. Deus abençoe a todos, nunca se esqueça, Jesus é o centro do Evangelho.
Grande Fica com abraço. Deus. Abraço a todos.